Allô, bom dia a todos. Eu sou a Nicole e mais uma vez quero lhe passar uma informação bastante importante. Toda a informação que eu partilho é baseada sobre experiências vividas, por isto, como dizemos, contra fatos não há argumentos. Quero lhe falar agora, porque é um tema que eu estou a trabalhar bastante agora, assim. Quero lhe falar da energia de troca materializada, que é o dinheiro. Aqui neste planeta existe uma energia de troca materializada, tal como vocês são energias materializadas, e a energia de troca materializada é o dinheiro. É uma energia excelente. O problema que existe com essa energia é simplesmente a relação que as pessoas têm para com ela. É isso que está a mudar, é isso que devemos mudar, e é preciso de observar certas situações para compreender o facto que esta energia chamada dinheiro é muito importante. Eu posso dizer a vocês que se ele chegar a desaparecer deste mundo, é o fim da vossa liberdade. O dinheiro não é um poder de compra, e ainda principalmente de compra às almas, é uma energia de troca. Ou seja, quando vocês querem comprar, não vou dizer agora adquirir um produto, você veja se o preço que está especificado neste produto corresponde à ideia que você faz dele ou a que você pode dar em troca deste produto. É isso que acontece, você dá uma troca por um produto, vocês que escolhem, você que decide se realmente essa troca é justa ou não. Agora, outra troca, uma troca de serviço. Isso é outro assunto que pode ser mais complicado, porque depende da pessoa que vai prestar este serviço. Bom, em primeiro lugar, é preciso saber e compreender que tudo na nossa vida é energia materializada. Ou seja, a minha casa, a casa onde eu vivo, é a expressão do ser que eu sou, porque sou eu que escolhi. E não sou, é também escolhi, mas a energia com umas situações mágicas, a energia me enviou essa casa e ela é realmente a expressão do ser que eu sou. Tudo o que você faz é a expressão, a materialização da vossa energia, do vosso espírito. Vocês materializam, vocês estão co-criando com a energia e vocês estão a exprimir o que vocês pensam, o que vocês são. Vocês estão a materializar a energia. Vocês estão a mostrar o que são na realidade. Por exemplo, há pessoas que dizem que são algumas coisas, mas quando fazem, elas não fazem o que elas dizem que são. E aí nós vemos, porque é assim que as pessoas exprimem a realidade delas. Hoje em dia é cada vez mais difícil de enganar as pessoas que têm a visão alargada. Não estou com os dos óculos, mas sim porque consegue ler os sinais, ver os sinais. Eu vejo, estou atenta e observo, vejo. É por isso que até posso partilhar as informações, porque está baseado sobre experiências vividas que me ensinam, que me dizem realmente que funciona assim. Bom, quando você pede uma troca de serviço, vejamos primeiro o que vocês estão habituados a fazer é pagar. Você tem a energia de troca que é o dinheiro, você pede um serviço, você escolhe a pessoa que vai lhe fazer, vai prestar este serviço e vocês estão de acordo no preço. Você, em princípio, antes pensa quando vai lhe custar este serviço e você diz sim ou não. E a pessoa vai prestar o serviço. Se ver que alguma coisa não está bem, vocês vai dizê-lo. Você, não, mas eu não quero isto assim, pode explicar que é melhor assim, e você aceita o que a pessoa, se é uma pessoa profissional, vai lhe explicar, e aí sim, você compreende que essa pessoa tem razão, ela tem conhecimento, ela sabe o que ela faz, e então aí você aceita. Por isso você também cresceu, aprendeu qualquer coisa com essa pessoa que lhe prestou o serviço. E quando pagar, então, quando dar a energia de troca, que é o dinheiro, os dois vão ficar contentes. Tanto a pessoa que recebeu o serviço e a pessoa que prestou o serviço, estão os dois contentes, vibra a energia do equilíbrio e da harmonia entre elas. Tudo bem.
Agora, vejamos a situação de trocas de serviço. Isto é outro assunto que às vezes pode ser complicado, pode complicar a vida. E não só a pessoa que pede o serviço emprestado, mas também a pessoa que presta o serviço. Em troca de. Lá isto pode ser complicado e é aí que vemos e compreendemos porque que a energia de troca materializada, o dinheiro, é uma boa maneira de trocar. É uma boa forma, é uma forma equilibrada e consciente que a troca de serviço através da energia materializada, o dinheiro. Ah, você já pensa reclamando sobre os ordenados que recebem. Meus queridos, vocês estão aceitando. Pois pense um pouco nisto. Vocês aceitam? Em vez de dizer, mas não há outra solução, não diria isto. Eu perguntava outra coisa. Eu diria, o que posso fazer para mudar isto? Bom, não estou aqui por falar dos ordenados, mas estou aqui por falar a troca de serviço. Trabalhar por alguém é uma troca de serviço e não trabalhamos apenas por receber a energia de troca e o dinheiro, mas trabalhamos para produzir algo em troca desse dinheiro que recebemos. Irei fazer um outro vídeo sobre isto por lhe mostrar alguma coisa realmente como que funciona. Pronto. Eu quero continuar com essa troca de serviço em troca de serviço, porque hoje muitas pessoas querem deixar o dinheiro e estão a pensar que é a solução. Então, olha, como eu sou um ser consciente e que eu sei o que eu quero para mim, eu sinto as coisas, vejo as coisas, imagino as coisas como eu as quero para mim, porque o meu espaço onde vivo é a expressão da minha consciência. Não é a expressão da consciência da pessoa que vai fazer um serviço para mim, que vai prestar um serviço para mim. E quando alguém se oferece por fazer um serviço para mim, então eu aprendi que deve falar com essa pessoa para realmente combinar o que vai ser feito por os dois estar em comum acordo por fazer o que eu quero que seja feito no meu espaço, no espaço onde vivo. E lá falamos, observamos tudo muito bem e chegamos à conclusão, ok, os dois juntos, dois espíritos juntos, combinaram um plano, ficou registrado aqui na memória de cada um e a pessoa aí que vai fazer as coisas, vai prestar o serviço, vai seguir o plano que os dois decidiram de fazer. Pronto. Agora o problema é quando essa pessoa quer fazer tudo da maneira dela. Aceitou o meu plano, mas, ou então que ela quer fazer a maneira dela, se está habituada de fazer tudo da sua maneira. Porque deixa sempre fazer tudo o que ela quer. Ninguém diz nada. Mas eu acho que não é assim. E a primeira vez que deixei essa pessoa fazer algo para mim e que pensava que ia ser tudo bem feito, a primeira vez que deixei fazer, essa pessoa, então, aconteceu algo que não devia fazer. Pus um perfuso lá onde não devia ter posto e rachou uma placa na casa de banho. Ou seja, foi um aviso muito forte. A primeira experiência foi essa. A partir daí, sempre fui observando e tratando de controlar as situações, por evitar justamente esse tipo de desagramento que às vezes podem custar muito energia de troca de dinheiro, n'est-ce pas? Ok. Então, o serviço foi começado e deixei à vontade porque nós tínhamos planeado tudo mentalmente. Só que quando o senhor se foi embora, depois de ter feito a primeira parte do serviço, passei, olhei e disse, mas enganou-se completamente. Par da frente atrás e de trás à frente. Não pode ser, não dá, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Muito gentilmente, eu perguntei, disse, olha, acho que tu te enganaste, não é a fazer as coisas. Se eu vi, disse assim, eu vi, enganei. Mas eu disse, mas como que é possível? Nós planeamos tudo e agora, sim, disse assim, mas é porque eu penso sempre no futuro, eu estou sempre no futuro. Eu não consigo estar eu não consigo, estou sempre no futuro. Eu disse, olha, não é assim, por trabalhar bem, por ter uma linha de serviço bem prestada, é estar presente no aqui e agora. É assim que funciona. E então, essa pessoa bloqueou e parou. Fiquei com
trabalho é feito com um material comprei por fazer o trabalho, porque antes de começar eu perguntei se podia e se eu queria fazer o trabalho, disse que sim, e como não foi a maneira dele, como ele não consegue fazer o que ele quer, começou a ter dor de barriga, e então, agora por não adoecer, deixou o trabalho. Enquanto a dor de barriga não é porque ele trabalha na matéria, é porque ele não pode fazer o que ele quer quando o trabalho permite. E como a troca que nós fazemos é através de energia, sempre foi estipulado assim, ele disse, não, tu envias energia, está tudo bem, eu estou contente, então agora fiquei pendurado com a situação. Não estou pendurada porque eu resolvo sempre, com calma, com tempo, resolvo. Agora a experiência serviu para mostrar qualquer coisa, e que quando nós pedimos um serviço prestado em troca de energia, de troca que é dinheiro, não há problema. Agora, em troca de serviço, parou, olha, desarrasca-te. N'est-ce pas? Então, eu só queria dizer isto hoje, peço para vocês observar se realmente é assim ou não. Nós às vezes temos pessoas responsáveis e conscientes que podem fazer essas trocas de serviço em troca de serviço. Mas observe muito bem como vocês estão a se sentir nesses casos. E como eu digo sempre, e como eu digo hoje, amor não serve, não é suficiente. O amor é muito bom, é muito bonito, é extraordinário, é maravilhoso. Mas no nosso mundo, onde vivemos uma experiência de dualidade na matéria, então posso dizer uma coisa de certeza, que o dinheiro, o amor é muito bom, é fantástico, é maravilhoso, mas ele não serve a encher a barriga de quem tem fome e de saciar a sede de quem tem sede. A solução, por enquanto, e é uma excelente solução, é de poder receber dinheiro em troca do trabalho, ou seja, do serviço que prestamos, porque é a melhor energia, justa, equilibrada. Ninguém engana ninguém. Se eu emprestei 5, você me devolve 5. E se for generoso de amor, você pode me dar mais porque ficou contente. Não ficou contente, só dá os 5. E estamos limpos. Não há cá dívidas, não há cá karma que ficaram estabelecidos entre nós. Agora, com as trocas de serviço, eu posso lhe garantir que não é bem assim. Há os karma, ok? Abraço a todos, até a próxima. Eu sou a Nicole mais uma vez. Felicidade, alegria a todos. E prosperidade e abondância, claro. Até!